Agora o trem ferveu loucamente. E nós temos uma briga entre extrema-direita e extrema-direita. É importante você saber, tá? O Danilo Gentili é um sujeito diretamente ligado a um grupo da extrema-direita liberal, que é o MBL, e os bolsonaristas, eles fazem parte da extrema-direita conservadora, né? Que se auto-intitulam conservador. Não tem nada de conservadorismo ali, né? Ao menos o conservadorismo clássico. Se um conservador realmente clássico observasse esses movimentos da extrema-direita brasileira, ele iria arrepiar até os cabelos que ele não tinha, caso ele fosse careca como eu. Então é importante a gente saber diferenciar isso. Nós temos uma extrema-direita que se diz liberal também, que é outra coisa, não tem nada de liberal, tá? O MBL muitas vezes faz discurso também com essas paranoias neoconservadoras, mas eles tentam se dissociar porque eles sabem que se eles ficarem no guarda-chuva do Bolsonaro, eles também não vão crescer, eles vão ser apenas mais um desses milhares de bolsonaristas que tem aí. Então eles só não estão no espectro. Então eles combatem o bolsonarismo com um falso moralismo, mas na verdade é tudo farinha do mesmo saco. Então eu quero dizer para você que não tem nada de mérito no Danilo Gentili. Ah, Cláudio, então mas por que você tá... O que você está pensando? Por que você está colocando Danilo Gentili aqui para a gente saber o que ele está falando? Por uma questão muito importante. Muito importante mesmo. A gente está vendo um sujeito que é de extrema direita, neoliberal, um sujeito que é de... Se você acha que não é de extrema direita, que seja um cara de direita. Esquerda não é. Ele vive metendo pau no PT, na esquerda, no PSOL, faz aquelas piadas, né? Que nem sei se podem serem chamadas de piadas, né? Falando a respeito de minorias. O Danilo Gentili é uma tragédia. Então nós temos um cara de direita ou de extrema direita falando exatamente aquilo que a gente fala aqui no canal. E qual que é o significado disso? Ah, então você está colocando só para ele concordar com você? Não, não é isso também. O que eu quero trazer aqui para você é uma prova concreta de que apenas o bolsonarista radical é que aceita e concorda com aquilo que está dentro do bolsonarismo. Portanto, não é uma questão de ser de direita, é uma questão de ser bolsonarista radical. Porque a gente está vendo uma pessoa de direita que está dizendo exatamente as coisas que a gente fala aqui. É para esse o motivo. É para você entender que é só o fanatismo bolsonarista que faz com que essas pessoas concordem com coisas absurdas, e você vai ver nas falas aqui do Danilo Gentili, você vai entender tudo. Já explicado, eu vou trazer para você essas postagens, mas antes eu quero mostrar algo que está acontecendo agora na Turquia. Eu quero trazer para você imagens de manifestações que estão acontecendo na Turquia. Eu vou trazer essas imagens para você entender. Dá uma olhada. Esta é uma das maiores manifestações contra Erdogan da história desde quando ele assumiu o poder. Centenas de milhares de pessoas se manifestando nas ruas na Turquia contra Erdogan. E qual é a importância disso? Em primeiro lugar, é importante você saber. Erdogan foi uma das primeiras lideranças da extrema-direita no mundo. A relação que a extrema-direita brasileira tem com a Turquia é muito forte. Não é só isso. A extrema-direita na Itália, em outros países da Europa, a própria extrema-direita nos Estados Unidos e em outras partes, ela tem uma ligação direta com a Turquia e com Erdogan, que é um líder extremista, que é uma das primeiras lideranças da extrema-direita. E o que a gente está vendo? Nós trouxemos aqui manifestações de esquerda que estão acontecendo em torno da Europa. Trouxemos aqui, há vídeos atrás, aquela manifestação acontecendo na Sérvia. A gente está vendo movimentos de resistência à extrema-direita e a esses extremistas que estão tomando o mundo já há algum tempo. E o que a gente está percebendo? Veja bem, nos Estados Unidos, a gente tem um grupo gigantesco de pessoas de poder que estão apoiando o Trump. Então nós temos as Big Techs, que têm um interesse enorme na desregulamentação do seu trabalho para poder ganhar dinheiro loucamente. Nós temos aqueles altos industriais e aqueles que realmente estão à frente do agro, que estão achando a coisa mais maravilhosa do mundo, o Trump simplesmente romper com as barreiras, especialmente aquelas ambientais, e eles podem
explorar o que eles quiserem, fazer o que eles quiserem, sem nenhum impedimento. Então a gente tem uma abertura para grandes poderios financeiros no país que é, sim, a maior economia do mundo. Então, por enquanto esses grandes do poder estão faturando, o Trump ainda está se fazendo como o imperador do mundo, o grande poderoso do planeta. Daqui a pouco, não vai demorar muito, a gente pode começar a ver também levantes de resistência nos Estados Unidos e a gente vai começar a perceber que mesmo que haja sim ainda um campo fértil para o crescimento da extrema-direita no planeta, há uma resistência. Há aqueles que estão trazendo alguma resposta ao avanço da extrema-direita. Então, o que está acontecendo na Turquia cabe uma análise mais profunda, a gente tem uma série de questões, é muito complexo, não é somente quem está aí, não é a ultra-esquerda também. A Turquia tem uma série de problemas, tem a relação com os curdos, tem uma questão geopolítica muito mais ampla que cabe aqui um vídeo, talvez uma live, para explicar em mais detalhes para você. Mas esse já é um movimento muito forte, o mais forte até então, contra um dos maiores líderes da extrema-direita no mundo, e nós estamos aqui tratando para você a respeito desse assunto e fazendo esse registro aqui no canal. Vamos então... não se esqueça de dar o like, hein? Dê o like, por favor. Dê o like e se inscreva no canal. Faça a sua inscrição aqui no canal, dá essa força. Não é a primeira vez que você está aqui com a gente? Então agora é o momento. Se é a primeira vez, se inscreva também, porque aí você vai ver que nós somos um canal de combate ao discurso de ódio, de combate à desinformação, um canal progressista, que precisa dessa ajuda das pessoas para que a gente tenha não só esse canal, meu canal, o canal Clayson, mas que a gente tenha outros canais também se fortalecendo aqui no YouTube. Quando você fortalece um canal progressista, você fortalece vários outros também indiretamente. Então, se inscreva aqui no canal. A coisa começou quando aconteceu aquela situação que começou a chamar a atenção do Brasil, que é a saída do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. A gente sabe que tem muitas nuances. O Jamil Chad, ele fez uma reportagem espetacular falando sobre os reais motivos por trás dessa ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Nós vamos abordar nos próximos vídeos, por isso é importante quando você se inscreve no canal você ativar o sininho. Nós vamos tratar sobre essas outras questões ligadas à ida do Eduardo Bolsonaro, algumas coisas já falamos aqui, a abertura dele de uma empresa, de uma holding lá em Arlington, no Texas, que é onde ele está morando. A gente vai falar sobre algumas coisas, tá? Mas por enquanto, vamos falar de Danilo Gentili. Com críticas amorais, Eduardo Bolsonaro diz que não voltará ao Brasil. E o Danilo Gentili coloca lá, já mamou bastante, agora dá para morar lá e se fingir de vítima. E essa postagem aqui nós havíamos colocado, e as pessoas não dão muita atenção, mas está aqui, ó. Filho de Bolsonaro aumenta patrimônio em 432% em 4 anos. Ou seja, num período muito curto. Gente... 432% é quase 5 vezes. É quase 5 vezes aumentar o patrimônio. Então a gente vê aqui que a família Bolsonaro ela é pródiga em aumentar patrimônio, em Bolsonaro, né? Essa postagem é de 2018 ainda. A gente sabe que eles são pródigos em se enriquecer, ganham muito dinheiro. Então tem uma parada financeira aí que a gente não pode negar. Ela existe. E a gente sempre fala aqui que tem uma questão por trás disso e as pessoas simplesmente acham que é só porque eles são bonzinhos, conservadores, são por Deus, pátria e família e tá tudo certo, mas não. Rola muita grana. Todos moram em mansões, até o mais novo. Mora em mansões, vivem muito bem, tem uma vida nababesca, né? Aqueles vários, mais de 50 imóveis comprados com dinheiro vivo. Tem muita coisa para ser explicada. A gente fala aqui, e a gente está vendo o Danilo Gentili falando também. Eduardo Bolsonaro com a sua cabeçona de Ozempic e o seu rosto harmonizado com dinheiro público deixa claro quem ele é aqui. E aqui, gente, é uma postagem num site em que ele detona loucamente o Eduardo Bolsonaro e mostra claramente esse perfil financeiro que está por trás e que fala-se muito pouco a respeito. Sabe,
O Eduardo Bolsonaro é pródigo também em ficar criando empresa de venda de camiseta, de caneca, de cartaz, de calendário do Bolsonaro, explora muito o nome do Bolsonaro e o bolsonarismo, e as pessoas simplesmente fingem que isso não está acontecendo. Então é claro que existe um conflito de interesses. É claro que um sujeito que é ávido por ganhar dinheiro de todas as formas, ele, para dizer muito pouco, ele precisa de uma atenção maior. A gente viu, colocamos aqui no canal um vídeo em que, na verdade, muitas pessoas ficaram perguntando como que eu não sabia disso, e a gente coloca essas informações aqui para mostrar, olha, o sócio do Eduardo Bolsonaro, ele esteve à frente da Lei Rouanet, né, de um órgão do governo Bolsonaro, e que nesse período que ele esteve lá à frente, em pouco tempo, eles aumentaram, eles inflaram a Lei Rouanet em 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Sócio do Eduardo Bolsonaro, membro do ex-governo Bolsonaro. Então, 600 milhões é muito dinheiro. É mais de R$500 bilhão. E a gente perde um pouco a noção, porque muitas vezes fala, não, mas essas contas são superlativas. Gente, 600 milhões de reais. O fofo Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, já mora com a família desde 11 de 2024, ou seja, novembro de 2024, nos Estados Unidos, e vem com essa de perseguição. Inclusive, os filhos já estão na escolinha. Esse é o motivo de não parar no Brasil. Aqui ele coloca lá, o Danilo, parabéns, patriota otário que faz pix pro canalha do Jair Bolsonaro, você é muito inteligente. Aqui é uma denúncia em relação ao fato de que o Eduardo já está lá nos Estados Unidos há um bom tempo, ele só fez esse teatro dele todo para confirmar, mas ele já está lá nos Estados Unidos, filhos matriculados em escola, e o Danilo Gentili lembra desses milhões, 17 milhões de reais que foram colocados na conta do Jair Bolsonaro. O pessoal deixou o cara milionário, já era, deixou ainda mais, agora com dinheiro vivo na conta. E tudo isso numa situação que um fica olhando para a cara do outro e perguntando, mas como que isso acontece? Deixaram o cara milionário. Até onde eu sei, essa tal vaquinha foi voluntária, ninguém foi obrigado a dar dinheiro, ao contrário do Estado, em que é obrigado a pagar por altos impostos. Danilo Gentili diz, olha, eu luto contra, eu acho um absurdo eu ser obrigado a pagar as mamatas em dólar do vagabundo Eduardo Bolsonaro. E aí tem otário que, além disso, faz pix. Então, quer dizer, é claro, a pessoa fez porque quis, mas tem que ser muito otário, muito imbecil. Olha, chega a doer a imbecilidade de uma pessoa que fica fazendo pix para um sujeito como o Jair Bolsonaro, que já é um cara rico, deixa o cara milionário e ainda baba ovo de graça, sabe? São coisas assim que a gente fala aqui e é estranho ver o Danilo Gentili, um cara de direita, falando. Danilo, você não tira a família Bolsonaro da cabeça, né, meu filho? Algumas pessoas entendem o golpe e denunciam. Outras, igual você, ficam vigilantes para defender FDP. É um palavrão, né? Deve ser muito ruim ser você. Então, aqui nós temos uma situação que a gente tem falado aqui no canal também, que é o fato das pessoas muitas vezes dizerem, mas você fala muito do Bolsonaro, fala da família Bolsonaro, né? E aqui a gente tem uma questão importante. A gente precisa continuar a denúncia, a gente precisa continuar mostrando para as pessoas que parecem não conseguir enxergar o que de fato está acontecendo no país. Nós temos uma quantidade grotesca de pessoas, inclusive agora dia 6, parece que vai ter mais gente lá na Paulista, para defender um sujeito que tem um perfil mafioso e de bandido. Isso é importante também. Aqui é sobre essa polêmica dessa mulher do batom, né? 14 anos de prisão para uma mãe de 2 filhos por ela ter escrito uma frase em uma estátua com batom. É algo simplesmente inaceitável em qualquer país minimamente civilizado. E aí ele diz assim, a culpa disso é sua e do seu pai, que ficaram instigando convulsão social para tentar dar golpe. Quando essa mulher estava sendo presa, você e seu pai fugiram para Disney e voltaram falando que eram arruaceiros. Vocês usaram essa mulher antes e continuam usando agora. FDP canalha, covarde.
aqui é fundamental, porque isso a gente tem falado muito aqui. Eu já falei inúmeras vezes aqui. Eles usam esse pessoal todo que se envolveu nos crimes do 8 de janeiro, e não só eles usam essas pessoas para fazer uma campanha pessoal própria, sendo que foram eles mesmos que colocaram essas pessoas nessa situação criminosa. É claro, eu não estou retirando aqui o dolo e a responsabilidade de cada um que foi dar golpe de Estado, não. Mas eu quero já dizer aqui, como eu digo sempre, essas pessoas não teriam feito nada disso se não existisse Bolsonaro. Bastava o Bolsonaro dizer uma coisa só: quero que saiam agora da porta dos quartéis. Dizer claramente, dizer, olha, não vão, e dar a ordem que o gado iria responder imediatamente. Chegar para essas pessoas todas que ele se reunia instigando o golpe, esses generais todos, esse pessoal todo que está sendo preso, né? E que vai mofar na cadeia. Chegar para essas pessoas e falar, não tem golpe, vamos começar agora a pensar daqui a 4 anos, vamos voltar à presidência daqui a 4 anos e assim vai ser, e essa é a democracia, as coisas têm que ser assim. Mas não, eles ficaram instigando o tempo todo. Essas pessoas são presas e agora, no meio dessa situação toda, eles continuam usando essas pessoas para defender o Bolsonaro. O que é mais assustador, porque a cara de pau é gigantesca. Débora se deita e acorda sem ver seus filhos, está há 2 anos cumprindo preventiva. Moraes e Dino já deram seus votos para condená-la a mais de 14 anos de prisão. A postagem do próprio Bolsonaro. Você usou essa mulher para ser presa. Isso aqui é importante. Depois a chamou de bobo da corte e arruaceira. E agora, só porque esse cu sujo, né, tá na reta, volta a usá-la como se você se importasse. Você é um lixo, covarde, desgraçado. É culpa sua que ela está presa. Espero que ela seja solta e você preso, FDP. É claro, é muito palavrão, é muita coisa, é pesado o que ele fala, mas é verdade. De fato, é culpa do Bolsonaro, principalmente, e de todos esses deputados bolsonaristas, esses influencers bolsonaristas. É culpa deles que essas pessoas estejam presas. É culpa deles que tudo isso aconteceu no 8 de janeiro, que antes as pessoas tentaram... Teve aquele sujeito que tentou explodir um aeroporto. Coisa absurda. Depois teve, no dia da posse do Lula, aquele pessoal que começou a depredar prédios públicos em Brasília, tentou derrubar um ônibus de um viaduto. Antes disso, as coisas vão se avolumando, né? Essas pessoas que ficaram na porta dos quartéis pedindo um golpe de Estado, SOS Forças Armadas. Então, quer dizer, isso nada teria acontecido se não fosse o Bolsonaro. E se não fosse o Bolsonaro ter se aliado a esses bandidos dentro das Forças Armadas, dentro do Exército principalmente, da Marinha. Então, e da Aeronáutica também, mas a gente tem que levar em consideração que essas pessoas muitas vezes já estavam numa situação de radicalismo, mas elas não seriam, entre aspas, empoderadas se não fosse um sujeito como o Bolsonaro por trás, que foi lá, deu emprego, deu dinheiro, trouxe para dentro do governo. É o governo na história que teve o maior número de militares, mais até, o governo Bolsonaro teve mais militares do que na época da ditadura militar. Então a situação é muito complicada, muito perigosa, e a gente está num momento em que as pessoas parecem não entender que existe um culpado por tudo isso, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Tem pessoas que querem criar uma convulsão no país caso ele seja preso, e vai ser. A gente vai ver agora, daqui a 2 dias, a aceitação da denúncia. Bolsonaro vai virar réu. Ele, pelo menos nessa primeira parte, mais 6. E aqui, veja bem, aqui é mostrar para você um ponto de vista da direita não bolsonarista. É importante você entender, os bolsonaristas estão isolados. É somente o bolsonarista radical, esse aloprado, esse amalucado, que concorda com as coisas do Bolsonaro. Uma parte da direita abomina, mas abomina loucamente. E é importante a gente colocar uma parte da direita aqui, mesmo que a gente não... Eu não concordo nada
com as coisas que o Danilo Gentili fala. Mas é importante colocar aqui, dar voz também a esse pessoal, para você ter esse contraste, para você entender que não é só a esquerda que fala, os progressistas ou comunistas, ou o nome que você queira dar. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito. O que você achou aqui das postagens do Danilo Gentili? Você concorda ou discorda especificamente dessas postagens aqui que ele colocou e da forma com que ele abordou aqui, interagindo com o Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro? Não se esqueça de dar o like no vídeo, depois de você colocar o seu comentário e de você se inscrever no canal, dando essa força aqui pra gente. A gente tem a dica especial da renda extra, a gente sempre fala aqui porque é uma oportunidade de você mudar a sua vida. Estamos começando uma semana e quem sabe na última semana de março é o momento de você colocar esse dinheirinho a mais todo mês para você. Vale a pena, vale a pena. Se você quiser saber um pouco mais, essa aqui é a profissão do futuro. Você trabalha no dia que você quiser, você trabalha na hora que você quiser, o tempo que você quiser, aonde você quiser, você só precisa do celular. O celular precisa. Tendo o seu celular, você pode trabalhar deitado no sofá. É assim, funciona assim. Tá? Para você saber o que é só você entrar aqui no comentário fixado. Eu mesmo vou explicar para você. Eu mesmo falo para você o que é essa escola de negócio. E depois você decide se você quer ou não entrar nesse projeto que tem transformado a vida de muitas pessoas. Eu quero aproveitar também e fazer um pedido. Nós estamos na última semana do mês de março e eu quero fazer um pedido para você ser membro aqui do canal. Você que quer que a gente continue trabalhando, se você acha importante o nosso trabalho, seja membro aqui do canal. É muito importante que a gente tenha membros no canal, porque o YouTube vai entender que o nosso canal é importante para muitas pessoas e vai continuar distribuindo o nosso vídeo para chegar a mais e mais brasileiros. Seja membro aqui do canal, dê essa força, dê essa moralzinha pra gente. Estamos começando mais uma semana, quero desejar uma boa semana para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar muito desse vídeo aqui, ó.